Olá a todos. Não gostaria de me apresentar, pois sou muito conhecida na cidade onde eu moro. Começarei esse relato dizendo um pouco sobre a minha origem e a origem de minha família. Minha descendência é romena e minha família é de origem cigana. Meu bisavô passou por alguns estados do Brasil até se estabelecer na Serra de Espírito Santo. E um fato que sempre me chamou a atenção e que meus familiares diziam que ele possuía um lobo cinza que trouxe para cá junto com ele, mas a origem desse lobo permanece um mistério até hoje. Minha mãe sempre me contou que nossa família teve ligações com os lupinos. Isso era mantido em segredo e poucos sabiam. E uma dessas minhas tias dizia que seu pai, cigano, fazia magia envolvendo lupinos, nesse caso, lobisomens, através de magia. E essa ligação já é de família. Eu nunca soube ou da existência de algum licantropo na nossa família. Por quê? Existe um tio meu que desapareceu e minha avó sempre o procurou, mas nunca o encontrou. E uma das informações que ela teve é que ele foi para o estado de São Paulo e nunca mais voltou, sumindo dali. Minha avó nunca comentou sobre o assunto de licantropo na família, mas uma tia sim. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, resolvi ir às bibliotecas estudar sobre o assunto da licantropia, pois me interessou muito. E as ligações com família cigana, acabei descobrindo coisas que eu nunca imaginei. Até mesmo o encontro de outros povos, inclusive de judeus, com essas criaturas. Mas, deixando um pouco de lado, o fato que agora irei contar foi o que aconteceu comigo. E foi recente. Foi bem assim. Cheguei de uma viagem na casa de uma amiga. E o dia foi passando e a noite foi chegando. Estava muito agradável o clima de conversa e tudo mais. As horas foram passando e era por volta de umas 22 horas, quando escutei um uivo pela rua, até chegar próximo ao muro da casa onde eu estava. E soltou um uivo extremamente alto. E pela forma e pelo uivo, deu para perceber que a criatura era grande. Os cachorros que estavam latindo do nada cessou e minha amiga olhou seriamente para mim. Eu perguntei a ela o que estava acontecendo e por que ela estava tão séria. Foi nesse exato momento que nós olhamos para o portão de entrada da casa, pois ele não era tão distante assim. Eu ouvi. Lá estava ele. Era enorme. Seus pelos eram negros e brilhavam com pouco reflexo da luz da lua. Estava sobre as duas patas traseiras e ao passar pelo portão, bem devagar, ele nos encarou, aqueles olhos brilhando no escuro. Fiquei paralisada, mas não de medo. Ao invés de sentir o medo daquele ser, ele me atraía pela curiosidade. E a única coisa que eu consegui dizer foi: "Caraca, você é extraordinário!" E com isso, ele saiu em disparada e soltou um uivo, entrando num canavial ali próximo. Entrando no canavial, ele soltou outro uivo, e assim ficou por lá. As horas foram passando. Eu e minha amiga estávamos sentados conversando. Escutamos novamente o uivo descendo a rua, fazendo o mesmo percurso. Pensei comigo, ele vai passar de novo pelo portão. Curiosa como eu sou, fui chegando próximo ao portão. E novamente, ele parou atrás do muro. Soltou outro uivo. Minha curiosidade já estava à flor da pele, quando eu fui olhar e disse para minha amiga: "Ele está aqui." Ela, com medo,
se levantou e saiu correndo. Eu virei e disse a ela: não precisa ter medo, porque se ele quisesse, teria entrado pelo quintal. E teria entrado pulando o muro, sem nenhum esforço. Quando eu olhei para o portão, a minha surpresa. Agora eram dois, diferentes do outro, menor, com pelugem castanho avermelhado e andando mais lento que o primeiro. E logo em seguida saíram correndo disparada na direção de onde foi o negro, para o canavial. Pedi a ela que abrisse o portão novamente, pois eu queria sair para a rua para vê-los. Minha amiga disse que eu era louca e negou a fazer isso. Eu disse a ela para não se preocupar, que eles não iriam me fazer mal algum, mas ela se negou. Nessa noite eu fiquei até as 3 horas da manhã acordado, com a esperança de vê-los e ouvi-los novamente. Mas a noite passou e nada mais aconteceu. Voltando para a cidade onde eu moro, fiquei pensativa sobre o que tinha acontecido. Passando um certo período, eu estava apreciando a noite em minha residência. Era uma bela noite de lua cheia. Foi quando eu escutei latidos de vários cães correndo atrás de algo na rua de trás e fui até os fundos de minha casa. Curiosa, fui até o muro. Quando me aproximei ao mesmo tempo, os cães pararam bem aonde eu estava. Mas, junto com eles, escutei uma respiração forte e ofegante, juntamente com rosnados bem diferentes dos cachorros. Não pude ver, pois o muro era muito alto. Então, eles saíam em disparada pela rua com os cães atrás dele. E quando estava ao longe, ele soltou um uivo.